Olá, pessoal. Esta é a aula 5 do curso Tópicos de Matemática Elementar, onde iremos compartilhar com vocês algumas informações sobre produtos notáveis. Os produtos notáveis são recursos algébricos utilizados para decompor ou fatorar um polinômio ou então uma expressão algébrica. Nós vamos ver aqui uma lista dos produtos notáveis que são mais utilizados. Porém, nem todos serão necessários que você decore. Nós vamos ainda resumir um pouquinho esta lista em apenas algumas das alternativas. Então, vejamos aqui cada uma delas. O primeiro produto notável que nós gostaríamos de destacar é a soma e a diferença, é o produto da soma pela diferença de dois termos. Este produto notável é igual a u ao quadrado menos v ao quadrado. Vamos ver por que a gente tem essa expressão. O produto notável, pessoal, é o desenvolvimento da expressão algébrica dando origem a uma expressão mais simples. Por isso, a gente vai utilizá-la com uma certa frequência apenas o resultado. Mas aqui, vamos fazer a continha para você observar o que a gente teria se você optasse por desenvolver a expressão. Então, olha só, a gente tem aqui u mais v vezes u menos v. Como aqui nós estamos, u e v representam números reais ou uma variável, nós vamos aplicar aqui a propriedade distributiva multiplicando termo a termo. Então, nós vamos multiplicar u vezes u vezes menos v. Depois, vamos multiplicar v vezes u e v vezes menos v. E com isso, nós vamos ter o seguinte resultado. U vezes u, nós vamos ter u ao quadrado, mais u vezes menos v é menos uv, certo? Depois, v vezes u é vu. E por último, v vezes menos v é menos v ao quadrado. Com isso, você observa que os termos menos uv e mais vu, o vu é o mesmo que o v. Então, esta soma será igual a zero, porque um é positivo e o outro é negativo. Com isso, a expressão resultante é u ao quadrado menos v ao quadrado. Então, como a recorrência do aparecimento desse produto notável é constante, a gente pode utilizar este resultado aqui final, abreviando assim os cálculos onde ele irá aparecer, certo? O segundo produto notável diz respeito aí ao quadrado de uma soma de dois termos. Da mesma forma que o anterior, nós vamos pegar esta expressão u mais v e nós vamos desenvolvê-la através da multiplicação. Então, vamos ver aqui o que a gente tem ao desenvolver esta expressão. Se você desenvolve a expressão u mais v ao quadrado, como nós vimos na aula de potência, este quadrado significa que você está multiplicando a expressão por ela mesma, ou seja, você está multiplicando duas vezes. E aplicando agora a propriedade distributiva, como nós comentamos aí na propriedade anterior, você vai ter u vezes u vezes v. Depois, v vezes u e v vezes v. E com isso, você vai ter os seguintes termos. U vezes u é u ao quadrado, u vezes v é uv. V vezes u é vu e v vezes v é v ao quadrado. Agora, pessoal, notem que os termos u vezes v e v vezes u são ambos positivos. Então, agora nós vamos somar ao invés de subtrair. E assim, nós teremos o resultado u ao quadrado mais 2uv mais v ao quadrado, certo?
Este produto notável, ele aparece com muita frequência e a gente vai escrever da seguinte maneira: quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Então, este aqui também, a letra B, é um produto notável que iremos utilizar bastante. Quando esse sinalzinho aqui entre os termos U e V for negativo, a única diferença que vai acontecer é que nós vamos ter menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Essa expressão aqui você vai conseguir da mesma forma que você conseguiu o anterior, fazendo aqui a multiplicação dos termos envolvidos nesse quadrado, certo? Da mesma forma que você multiplicou U mais V duas vezes, se você multiplicar mais uma vez aqui por U mais V, você vai ter U mais V ao cubo. E a expressão resultante será esta que é fornecida aqui no item D. E com o sinalzinho de menos, a do item E. Estes produtos do item D e do item E, a gente não aconselha que você tente memorizar, porque você vai conseguir chegar no produto notável de uma forma usando outras vias, outros caminhos, certo? Agora, no item F, nós temos a soma de dois cubos, que vai dar essa expressão. Para você chegar no U ao cubo mais V ao cubo, basta desenvolver o segundo membro. Então, desenvolvendo o segundo membro aqui, aplicando as multiplicações, vamos fazer as simplificações necessárias, e aí você vai chegar na expressão do primeiro membro. O mesmo vai acontecer no item G. Você vai desenvolver o segundo membro multiplicando e vai chegar no primeiro membro. Também a gente não aconselha a memorização do F e do G. O agrupamento dado no item H, ele é bastante útil. E aí ele diz o seguinte, é melhor você observar aqui o segundo membro. Ó. Olhando uma expressão geralmente composta por um número par de termos, aqui nós temos 4 termos, você vai tentar identificar fatores comuns para serem colocados em evidência, certo? Então, aqui nós temos, ó, deixa eu fazer aqui juntinho com vocês. Então, vamos colocar aqui para a gente analisar juntos o produto notável. Então, vamos observar, primeiramente, que nós temos aqui em comum o C, o item C, o termo C, né, aparecendo aí nesse primeiro, aqui, né, nesse primeiro termo, e aqui também apareceu o C, certo? C. Agora, nos outros termos, apareceu o D. Nesse aqui e nesse, o D está comum. Então, é assim que você vai fazer o agrupamento. Você vai escrever, colocando em evidência os termos que você está observando. Então, vamos colocar aqui, olha só. Quando você observou que o C está em comum em dois termos, vai colocá-lo em evidência. Então, no primeiro termo, vai sobrar A. E nesse terceiro termo, vai sobrar B. Então, olha só. O produto C, que multiplica A mais B, vai fornecer para você o primeiro termo e o terceiro termo. Já no segundo e no quarto termo, você está observando que tem D comum. Então, vai colocar o D em evidência. Aí, colocando o D em evidência, vai aparecer aqui no parêntese o A, que é do segundo termo, e o B do quarto termo. E ao fazer isso, a gente nota novamente que mais um fator comum apareceu, que é o A mais B e o A mais B. Então, agora nessa segunda passagem, você vai colocar o A mais B em evidência. Então, quer dizer que o agrupamento, ele vai você vai aplicar aí o fator comum duas vezes. Então, vamos colocar agora A mais B em evidência, e com isso, no primeiro termo, nós vamos ter o C, né? C, que vai ficar multiplicando o A mais B, e no último termo, nós vamos ter o D. Então, olha só, aquela expressão que tinha aí 4 parcelas, virou
um produto de duas parcelas, onde cada uma delas existe uma soma, né? Por último, nós vamos ver o trinômio, que é o ax ao quadrado mais bx mais c, que ele pode ser escrito desta forma. Notem aqui que existe esse a multiplicando x menos x', x menos x duas linhas. Este a é o coeficiente do termo de segundo grau. Ele precisa aparecer, mas na maioria dos casos, nós vamos trabalhar com trinômios onde esse a é igual a 1. Então, este a que existe aqui, ele ficou oculto. Ele ficou oculto, mas corre-se o risco da gente imaginar que o produto notável é só x menos x' vezes x menos x duas linhas, e quando aparecer um trinômio que existe um coeficiente a diferente de 1, a gente pode esquecer de colocar. Então, a gente gosta muito de relembrar a existência desse a, ok? Como que encontra x' e x duas linhas? X' e x duas linhas são as raízes da equação quando você iguala o trinômio a zero. Quando você iguala o trinômio a zero, você está perguntando o seguinte: quais são os valores de x que são raízes desta equação? Quais são os valores de x que vão zerar o trinômio? E a resposta a essa pergunta é fornecida pela fórmula de Bhaskara, certo? Nós não revisamos ainda a fórmula de Bhaskara, porém, nessa aula, ela será posta e nós vamos trabalhar com ela a fim de obter este produto notável. Mas nós teremos uma aula específica para funções do segundo grau, onde nós vamos demonstrar a existência daquela fórmula e vamos trabalhar mais profundamente na questão gráfica e propriedades da função do segundo grau, ok? Bom, atenção! Não é necessário memorizar todos esses produtos notáveis, porque isso seria realmente inviável, seria um mecanismo que é proposto para simplificar a nossa vida, traria aí um monte de preocupação para a gente tentando memorizar. Porém, existem alguns deles, como eles aparecem muito rotineiramente, e eles são de simples entendimento, a gente aconselha realmente que vocês tentem guardá-los, tentem então compreendê-los, assimilar para usar no dia a dia, que são esses que nós não estamos aqui, ó. O produto da soma pela diferença, o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o agrupamento que sai naturalmente, né, quase não é uma memorização, e o trinômio ax ao quadrado mais bx mais c, que também vai sair do desenvolvimento aí, para achar o x' e o x duas linhas, da formulazinha de Bhaskara. Então, esses aqui são essenciais, nós vamos chamar de produtos notáveis essenciais, e é o que realmente vocês irão precisar. Demais fatorações que vocês irão fazer, nós iremos ver na próxima aula, que é a aula de polinômios, que vai fornecer também para a gente um método que vai gerar uma fatoração. Então, olha só, relembrando aqui como que você encontra as raízes do trinômio, de segundo grau. Essa palavrinha trinômio, ela vai ser posta novamente na aula seguinte, porque é um caso particular de polinômio. É o nome dado para uma expressão algébrica que tem 3 termos, dados desta maneira aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Então, toda vez que você tem uma expressão como essa, você chama esta expressão de trinômio. Aqui nesta equação, a equação porque tem a igualdade, esta equação é trinômio igual a zero, certo? E você busca as raízes, os valores de x que satisfazem essa equação, serão fornecidos por essa fórmulazinha aqui, chamada fórmula de Bhaskara, onde você vai encontrar primeiro um delta. O delta é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aí vai encontrar esse delta. Quando o delta é positivo, você vai ter duas raízes reais distintas. Quando o delta é zero, você vai ter duas raízes iguais, porque a raiz do delta vai dar zero. E quando o delta é negativo, você não vai ter raízes no conjunto dos reais. Nós só estamos trabalhando no conjunto dos reais, então, no caso de delta negativo, nós só vamos concluir que não existe valor de x que satisfaz essa equação,
certo? Vamos aos nossos exemplos. Então, olha só, nosso primeiro exemplo é este 9x² menos 64. Então, uma dica aqui que eu dou a vocês é colocar aqui ao lado, escrevam os produtos notáveis no papelzinho e vamos comparando cada um deles com a expressão que é fornecida. Então, olha só, vamos lá na listinha de produtos notáveis. Neste que nós temos aqui no exercício, o exemplo da letra A, só tem 2 termos. Então, olha só, o produto notável que tem apenas 2 termos é esse do item A, que é a diferença de quadrados. Os outros só tem 3 termos, que tem 4 termos, que tem um produto de termos, né? Então, quer dizer que é muito provável a gente aplicar aqui o produto notável do item A. Vamos escrevê-lo aqui para a gente estar sempre em contato com ele, né? Então, lá no item a gente tem o seguinte, vamos colocando aqui, o produto notável que foi fornecido no item A diz para a gente que U² menos V² é igual a U mais V vezes U menos V, certo? Note aqui, pessoal, nessa escrita que nós colocamos, que o menos ficou no V, certo? E aqui também está antecedendo o V, ok? No nosso caso aqui, o 64, então seria o nosso V² e o 9x² seria o nosso U². A única coisa que você tem que observar aqui é fazer a seguinte pergunta. Qual o número que foi elevado ao quadrado para te fornecer 9x²? Porque observa aqui que o produto notável, o U está ao quadrado. O mesmo acontece com o 64. Qual o número que é elevado ao quadrado dá 64? Então, você vai reescrever, a gente aconselha você reescrever a expressão colocando essa resposta que nós fizemos. Ó. Então, 9x² é 3x². O 64 é 8². Agora sim, fica bem claro, olha só, que o U vai ser esse 3 e o V será esse 8. Então, agora é só você aplicar o produto notável, onde você terá aqui U mais V, U menos V, ok? Muito bem. Agora, o exemplo 2. Nosso exemplo 2, nós temos aqui também 2 termos, né? Nós temos o primeiro, U ao cubo mais V, e o segundo, U mais V ao cubo. Porém, você observa aqui que, apesar de ter 2 termos, o produto notável anterior não se aplica porque você não consegue observar diferença de quadrados aqui. Então, ele já não se aplica mais, o produto que nós usamos no item anterior. Vamos reescrever aqui o produto do item anterior para você observar que agora não há mais semelhança, porque no item anterior a gente tinha U² menos V², dando origem aí para a gente a U mais V vezes U menos V. Aqui a gente chama a atenção, se você quisesse escrever U menos V primeiro vezes U mais V, é indiferente, tá? Poderia ser também. Então, aqui nesse item 2, não se aplica, mas você pode observar aqui no item 2 que existe fator comum para ser colocado em evidência. Aqui, o U e o V, eles são comuns nas duas parcelas, ó, tanto na primeira como na segunda. Então, nós vamos colocar esses fatores em evidência. Olha só o que aconteceu. Nós vamos colocar o V em evidência como esse primeiro produto notável. Ele é o mesmo que U ao cubo, não é U vezes U? Então, nós podemos escrever esse primeiro produto como sendo U² vezes U vezes V, porque nós queremos destacar o V, né? E o segundo termo, que é o V ao cubo, você pode escrever como sendo este aqui. Você pode escrever de que forma? Vamos observar. Nós vamos escrever como sendo U. Esse V ao cubo é o V² vezes V. Então, eu vou deixar um V aqui e vou deixar V². Para chamar a atenção da gente, olha só, que existe comum nos dois termos o U vezes V. Então, colocando esse U vezes V em evidência,
No primeiro termo, você terá o ao quadrado, e no segundo termo, você terá v ao quadrado. E assim você conseguiu reescrever a expressão de uma forma diferente, certo? O exemplo 3. No exemplo 3, nós temos aqui três termos, onde você observa que em todos os três existe a presença do x. Então, olha só, x ao quadrado, x e x ao cubo no primeiro. Então, nós podemos começar colocando em evidência. É sempre útil você começar observando se na expressão existe fator comum para serem colocados em evidência, certo? Então, colocando o fator comum em evidência, que é o x, além disso, além do x, também tem aí o número 2, né, que é comum. Valores numéricos também podem ser úteis aí para serem colocados em evidência. Olha só, nós temos aqui fator comum 2, porque o 6 é 2 vezes 3, né? Então, colocamos também em evidência o 2. Então, quer dizer que para o fator comum nós temos 2x. Colocando 2x em evidência, no primeiro termo sobrou, então, x ao quadrado, no segundo termo sobrou x, e no terceiro termo sobrou 3x, porque esse 6 é igual a 2 vezes 3, né? Então, aqui, olha, nós estamos levando em consideração que esse 6 é 2 vezes 3, onde você colocou aí o 2 em evidência. A partir daí, você conseguiu uma expressão que aqui dentro do parêntese apareceu um trinômio. Então, a gente tem chance ainda de fatorar um pouquinho mais a expressão ao analisar o trinômio. Então, agora a gente passa a analisar a equação igual a zero, que é para buscar as raízes do trinômio. Então, pela fórmula de Bhaskara, aqui nesta equação, pessoal, vamos destacar os coeficientes. Então, é sempre útil aí, para você fazer a fórmula de Bhaskara, que você compreenda bem quais são os coeficientes do seu trinômio. Então, observando aqui, quem é o coeficiente A, quem é o B, quem é o C. O A é quem multiplica o x ao quadrado, então o A é igual a 1. O B é quem multiplica x, então o B também é igual a 1. E o C é aquele termo que independe de x, né? Então, é o termo, nosso C é igual a 3, ok? Nós estamos aqui em busca, pessoal, de escrever a expressão ax ao quadrado mais bx mais c igual ao produto notável, que é A, que multiplica x menos x' vezes x menos x duas linhas, onde x' e x duas linhas são as raízes da equação. Então, é interessante aqui você analisar pela fórmula de Bhaskara se o trinômio tem ou não raiz. Mas quando a gente calcula o delta deste trinômio, você vai ter b ao quadrado, que deu 1, menos 4 vezes a vezes c. O 4 vezes 1 vezes 3 dá menos 12. Com esse 1 dá menos 11, que é negativo. Então, olha só, como deu negativo, não existe raiz real. Se não existe raiz real, então a gente não consegue escrever esta fatoração do trinômio e realmente a expressão chegou no seu limite. Ela já é uma expressão irredutível e está na sua forma fatorada ao máximo, tá? O exemplo 4, pessoal, nós temos aqui três termos e nós temos um trinômio. Então, aqui nós vamos diretamente aplicar a propriedade do trinômio a fim de observar se este trinômio tem ou não raiz. Então, nós estamos aqui em busca, olha, de aplicar a propriedade ax ao quadrado mais bx mais c igual a que multiplica x menos x' vezes x menos x duas linhas. Então, aqui nós vamos buscar encontrar x' e x duas linhas através da fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. Aplicando a fórmula de Bhaskara na equação, nós temos, vamos relembrar aqui quem é o nosso delta, né? Então, o nosso delta, pela formulazinha de Bhaskara que nós estamos aplicando aqui, delta é b ao quadrado menos 4ac, ok? E aqui na equação,
Quando você observar quem é A, quem é B e quem é C, A é quem multiplica x ao quadrado, então A é 2. B é quem multiplica x, então B é 7. E C é quem multiplica o termo independente, que é menos 4. E nós estamos escrevendo aí ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Igual a zero. Igual a zero porque nós estamos procurando as raízes. E com isso você vai aplicar o delta, né? Dando origem a b ao quadrado, que é 7 ao quadrado, que deu 49, menos 4 vezes 2 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vezes 2, 32. Então, ficou aqui, ó, menos com menos mais. Então, o resultado total deu 81, que tem raiz igual a 9. Então, voltando, retornando aí a nossa formulazinha, você vai agora em busca das raízes. Essa expressão que nós temos aqui é resultado da fórmula x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a, certo? Então, nós vamos substituir os termos, olha só. Menos b, o b é 7, então ficou menos 7, mais ou menos a raiz do delta, que é raiz de 81, sobre 2 vezes 2. Então, resolvendo as continhas aí, a raiz de 81, que é 9, e essa expressãozinha que nós temos aqui, ela tem esse sinalzinho mais ou menos, pode ser então desmembrado em duas sentenças. Então, uma delas vai utilizar o sinal positivo, né? E a outra vai utilizar o sinal negativo. Então, daqui, pessoal, você tem a expressão x é igual a menos 7 mais 9 sobre 4. Então, 7, 8, 9 dá 2 sobre 4. Então, 2 sobre 4. Aí, ele simplificou a fração por 2, dando 1 sobre 2. E a outra forma de você escrever é usando o sinalzinho negativo, onde você vai ter x é igual a menos 7 menos 9 sobre 4. Aí, menos 7 menos 9 vamos somar, então ficou menos 16 sobre 4, né? Dando origem aí a menos 4. Então, esses dois valores são as duas raízes que o exercício forneceu para a gente. Então, voltando ao produto notável, você vai poder escrever a expressão dada como sendo 2 que multiplica x menos meio, x mais 4. Porque é x menos a raiz, né? E como a segunda raiz é menos 4, então menos com menos ficou mais. Agora, pessoal, é bem útil você pegar esse número 2 que existe aqui multiplicando e escolher um dos parênteses para você multiplicá-lo. Nós não podemos multiplicar pelos dois parênteses, certo? Então, aqui, ele multiplicou o 2 no primeiro parêntese a fim de eliminar esse meio, porque só para deixar a expressão um pouco mais elegante. Então, ficou o seguinte, ó, 2 vezes x e 2 vezes menos meio. E aí, deu origem ó, a 2x menos 1 vezes o x mais 4. Mas se você quisesse, poderia ter parado na primeira sentença. As duas estão corretas, ok? O próximo produto notável que nós temos, você vai observar aqui, novamente, dois termos que estão elevados ao quadrado. Então, nós vamos aplicar aquele produto notável da diferença de quadrados. Então, olha só, a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, nós temos a mais b vezes a menos b. Quem é a e quem é b? Então, você tem que fazer essa pergunta, né? Descobrir quem é a e quem é o b. 4x ao quadrado é o mesmo que 2x elevado ao quadrado. E esse segundo parênteses, ele já está claro quem é o b, que é o y mais 3, que está elevado ao quadrado. Então, aqui, basta você aplicar a propriedade do produto notável. Então, vai ficar a mais b, o b que é o y mais 3, que multiplica o a menos b. A única coisa que a gente chama atenção aqui, pessoal, é quando você for fazer o a menos b, toma cuidado com os sinais, né? Então, aqui, ó, vamos fazer por etapas. Se você colocasse a mais b, que multiplica a menos b, e nosso b é composto por mais de um termo, então nós só vamos tomar esse cuidadozinho, né? Então, o nosso a é 2x, então vai ficar 2x mais b. Se você quiser, pode colocar um parêntese dentro do outro.
O B é y mais 3, então você vem e escreve y mais 3, fechei parêntese, aí o A menos B vai ser o quê? 2x menos B, que é o y mais 3. Fechei aqui, e agora você vai desenvolver, né, o produto, a multiplicação. Então, isso é igual a, o produto não, vai tirar os parênteses, né, então vai ficar 2x mais y mais 3. E no segundo caso, você vai ter 2x, o menos que antecede o parênteses vai trocar o sinal dos termos, vai ficar menos vezes y menos y, e menos vezes 3 menos 3, que é a expressão que a gente tem, ok? Agora, o próximo exemplo que nós temos, observem aqui que é um exemplo que tem 3 termos. E existe aqui fator comum, mas não em todos os termos. Note que aquele caso do fator do agrupamento, ele é mais aconselhável quando você tem um número par de termos. Aqui, como nós temos apenas 3 termos, não vai se aplicar. Então, nós vamos dar atenção a um outro produto interno, que é aquela da diferença de termos ao quadrado, porque ele gera 3 termos. Então, nós vamos tentar observar a expressão existente aqui e qual é a equivalência dela com a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Então, nós vamos identificar os termos. Então, veja bem, pessoal, esse 4x ao quadrado que existe aqui e esse 9y ao quadrado, o conselho aqui é sempre você tentar identificar quem são os termos ao quadrado, certo? Então, esse 4x ao quadrado, você pode escrever como sendo 2x que foi elevado ao quadrado. Bom, você já descobriu um dos termos. E esse segundo aqui, 9y ao quadrado, é o 3y que foi elevado ao quadrado, certo? Agora, esse termo central que existe aqui, 12xy, você vai observar este termo que nós temos aqui. Será que ele pode ser escrito como sendo 2 vezes o primeiro vezes o segundo? Então, quem é o seu primeiro, quem é o seu segundo? Aqui, o seu primeiro termo, o U, é o 2x. E nesse segundo caso que nós conseguimos aqui, o V é igual a 3y. Então, quando você fala 2 vezes o primeiro vezes o segundo, você está falando de 2 vezes 2x vezes 3y. E isso é igual a quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, aqui você vai ter 12 e x vezes y, xy, 12xy. Então, olha que coincide. Então, quer dizer que você acabou de identificar quem será A e B, ou o IV, no caso que eu escrevi como sendo o IV aqui em cima, você acabou de identificar quem será o IV do produto notável, U menos V ao quadrado, que é igual a quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? E aí você vai apenas agrupar os termos aqui, que ele escreveu por etapas, ó, chamando a atenção para ficar igualzinho aqui ao produto notável, para depois chamar aqui o primeiro termo menos o segundo termo ao quadrado. E nosso último exemplo é aqui uma expressão contendo 4 termos. Então, aqui nós vamos dar atenção para o agrupamento. Então, vamos lá, vamos identificar aqui alguns fatores comuns, certo? O número 2, ele aparece tanto no primeiro termo como no segundo termo, mas não, nós podemos deixar como essa observação e ver, além disso, se existem mais termos. Então, existe também o A e existe o B. Então, quer dizer, pessoal, que aqui no primeiro termo e no segundo termo, nós temos de comum aqui quem? Nós temos o 2A, né? Então, nesses 2 termos aqui, você vai dar atenção aos fatores comuns 2 e A, certo? E já nesses termos que sobraram aqui, qual é o termo que você observa que está comum? É o termo B, certo? Então, aqui, ó, você vai ter B em comum. Então, aqui, nesses 2 casos aqui, existe B
comum para os dois, certo? Então, no primeiro caso, você vai colocar 2A em evidência, do primeiro termo vai sobrar esse C, e do segundo termo vai sobrar esse D, certo? E nos últimos termos, nós vamos colocar B em evidência, e vai sobrar C e vai sobrar D. Com isso, você vai observar que, colocando os fatores em evidência, surgem novos fatores comuns, olha só, que é o C e o D. Então, agora você vai colocar C, D em evidência, e vai, então, no primeiro termo aparecer 2A e no segundo termo B. Então, você conseguiu escrever a expressão inicial da forma fatorada, sendo C menos D, que multiplica 2A mais B, certo? Bom, pessoal, esse assunto você pode encontrar lá no livro que a gente recomenda, que é o Fundamentos de Matemática Elementar, é o volume 6. Nós estamos usando aqui a segunda edição, porém esse livro já está bastante atualizado. Neste livro você vai encontrar algumas definições e alguns teoremas que vão aí com certeza ajudar muito no estudo de vocês. Então a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela atenção.